orando, queridos irmãos, descansem de Jesus e seu poder. Nós pedimos então a proteção dos espirituais desse rádio, em especial da coordenadora, para que nós possamos aproveitar bem essa nossa conversa. E é essa caminhada de despertamento espiritual, dessa caminhada dentro da doutrina espírita. Quando João começou o trabalho da noite, né, a visitação da parte de Jesus, a verdade da vida, tem muito a ver com essa conversa que nós vamos fazer hoje. Quando nós analisamos o título dos chamados e poucos escolhidos, a gente fica observando assim, no primeiro momento, parece que nós estamos trabalhando com uma probabilidade. Existe na matemática esse sentido de que é uma oportunidade de nós testarmos o que é certo, verificar o que pode ser certo ou o que é errado. E as empresas, no contexto moderno, utilizam essa matemática da probabilidade para ajustar as suas gestões empresariais no sentido de acertar com mais facilidade as metas a serem atingidas e aquilo que elas vão materializar dentro da empresa. Quando nós olhamos o texto, principalmente a parece que a espiritualidade também se serve desse mecanismo. Só que aí nós vamos amadurecendo esse processo do estudo e nós vamos verificando que não é bem assim, né? Por quê? Porque quando Deus institui as leis que regem no universo, já existe essa certeza de que os seus objetivos vão dar certo. Ele não faz um jogo de possibilidades, vai dar certo. Mas o que vai fazer com que esse acerto aconteça é o tempo. Né? São as experiências que os mundos habitados vão vivenciar para dar aquele momento de acertar na caminhada e de harmonizar-se com as leis divinas. Então, nós que estamos no planeta Terra, não é diferente. Somos espíritos reencarnantes, né, que vamos, através dos processos reencarnatórios, nos ajustando à lei divina. Vamos conhecendo, vamos nos aprimorando. E aí, lembrando, né, que Jesus nos falava sempre, e num determinado momento, ele nos apresenta a palavra festilha às núpcias, em que ele conta que o rei convida para as núpcias do seu filho alguns convidados. E ele manda um convite a muitas pessoas. E nesse convite ele salienta que seu filho ia se casar e ele gostaria da presença desses convidados na núpcias. E, para sua surpresa, os seus servidores retornam dizendo: olha, eles não virão. Eles não aceitaram o seu convite. E ele novamente pede para os servidores compareçam para esses convidados e digam: olha, a festa está pronta. Nós preparamos tudo para que nós possamos comemorar com alegria esse convívio, esse momento importante na vida. Que alguns dos servidores que foram levar o convite pela segunda vez foram sacrificados por aqueles que receberam o convite. E o rei ficou impressionado. Mas como assim? Eu mando convidar e eles disseram que não vêm e ainda não aceitaram. Ainda mutilam aqueles que vão fazer esse convite. Essa parábola ela é muito profunda. Porque quando nós vamos olhar a história, nós vamos verificar que vários momentos da história, Deus incluiu sobre o planeta Terra os profetas, mais especialmente dentro do povo judeu, do povo hebreu, porque eles já detinham o conhecimento da existência
de um Deus único. De todos os povos daquele período, o único que tinha esse entendimento de que Deus era um só, era o povo hebreu. E lá nesse povo, Deus então faz a semeadura daqueles valores que deveriam ser espargidos para a humanidade inteira. Tanto é isso que Abrão, que nós vamos encontrar no Velho Testamento, recebe uma comunicação da espiritualidade superior e diz assim, que chegará um momento em que todos os habitantes terão origens no povo de Abraão. E olhando assim, sinteticamente, essa frase, parece que todos nós seremos originários do povo hebreu. Mas quando a espiritualidade coloca isso para Abraão, diz assim, serão tão numerosos quanto as estrelas do céu, ele não está se referindo à origem fisiológica, mas está se referindo a expandir o conhecimento da verdade espiritual através deste povo que já detinha o conhecimento da existência de um mundo único. E eles tinham a capacidade, assim já acreditaram, de fazer a difusão desse conhecimento. E que esse conhecimento seria difundido sobre toda a Terra, unificando toda a população terrena no futuro, sobre um único pensamento, sobre uma única verdade. Por isso, falei, a verdade, o caminho e a vida. Mas o que aconteceu? Esses profetas que vieram, que antecederam Moisés, que antecederam a Jesus, foram sacrificados. E o povo hebreu foi separado em vários povos. Porque eles começaram a se movimentar não diante das leis divinas, mas sobre os interesses. E se distanciaram dessa tarefa que seria de expandir o conhecimento divino para a humanidade. Então, quando nós encontramos essa manifestação, nós vamos ver que várias ocasiões, Jesus se dirige aos rabinos, aos doutores da lei, chamando a atenção para o desvio que eles estavam realizando manifestado sobre a lei de Deus. Lembra? Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, que seria um lugar sagrado, aonde deveria ser levada os ensinamentos das leis de Deus, passou a ser um local de negociação, onde se negociava salvação, entre aspas, através daquilo que nós pudéssemos adquirir e levar a Deus. Daquilo que nós poderíamos ter de recursos materiais e dar a Deus. Não é isso que diz a lei de Deus. E Jesus, muitas vezes, chama a atenção dos doutores da lei sobre os equívocos que eles estavam cometendo quando faziam os interesses do mundo, das aquisições materiais, das aquisições políticas, para dentro da lei divina, para dentro do templo. E por isso, então, ele expulsa os vendilhões, e muitas vezes os doutores da lei se enfureceram com Cristo, e foi por esse motivo que Jesus foi sacrificado. Porque colocou em xeque essa verdade que eles acreditavam ser detentores, e que não era, porque perderam o sentido de levar a mensagem real do ensinamento divino. Então, quando ele diz, eu convidei aqueles que já detinham as bases necessárias para fazer parte desse espiritual, porque ele se
E aí o rei diz assim, bom, se é assim, então nós vamos chamar outras personalidades, outras pessoas. E determinou que os servos saíssem pela cidade, pelas esquinas, a buscar aqueles que quisessem fazer parte dessa festa. Quando Jesus chega na Galileia, ele é questionado pelo doutor da lei, que diz assim, quem serão os teus seguidores? E Jesus, todos aqueles que estiverem expostos, os pobres, os doentes, e que a colocação que foi feita agora, né? Aqueles que necessitam de saúde, mas qual saúde? Saúde espiritual. Então, o rabino faz, então tu só vai servir os miseráveis, com desprezo à manifestação de Jesus. Já dizendo que nós que somos os seletos, aqueles que temos os títulos, que temos as honrarias através dos códigos judaicos, não precisamos de ti. Estão dizendo isso, né? Que Jesus disse aos meus seguidores, daqueles que necessitam. Trazendo, então, esses seguidores sofriam e tinham dificuldades para isso entender da realidade da vida e da nossa vida. E até hoje, 2025 anos depois da democracia, quando nós estamos conhecer melhor o vídeo de Cristo, que é a dor, deixa eu ver. Raramente nós buscamos a nossa opinião da espiritualidade superior se nós não estamos enfrentando alguma dificuldade, se alguma luta não cruzou o nosso caminho. Por isso a dor tem um sentido. Por isso a dificuldade tem um sentido. Então, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Mas quem serão os escolhidos pela espiritualidade? Aqueles que estão sintonizados com o objetivo de vivenciar o convite do rei, que é Deus. Vivenciar o convite da espiritualidade. Dizendo, olha, eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, todos nós estamos nessa caminhada evolutiva, podemos até postergar, né, a nossa relação com a humanidade. Temos a crença das vidas sucessivas. Mas chegará um momento em que nós vamos dizer, que adentrar a essa peça. Nós vamos ter que aceitar que a alegria, que a saúde, que a felicidade está lastreada nesse fazermos os escolhidos. Mas quando a gente fala de escolhidos, está dizendo, bom, então Deus foi seletivo. Ele chegou e disse assim, não, só esses que estão já atendendo ao meu chamado poderão fazer parte do meu colegiado, vamos dizer assim. E não. Da doutrina espírita, através de Kardec, e antes disso, também dentro do judaísmo existia o conhecimento do processo reencarnatório, o Espiritismo vem nos dizer, há muitas vidas a serem vividas, há muitas moradas na Terra. Então, através da reencarnação, nós vamos superando as nossas dificuldades, vamos lastreando o nosso espírito, amadurecendo o nosso espírito e despertando para essa realidade e vamos caminhando o aperfeiçoamento e para o equilíbrio com as leis divinas. Então, Deus não castiga. Deus não, porque se Deus não fosse justo,
Quando ele diz assim, os escolhidos são estes, os demais vão passar o resto da sua existência no sofrimento, se a reencarnação não existe. Tá? Se a reencarnação não existe, Deus é injusto, porque alguns foram selecionados, outros não. Mas como a lei divina é justa, o processo da reencarnação vai nos dar a possibilidade de também sermos escolhidos. Só que existe uma questão de dificuldade. Nós precisamos de vontade. Nós precisamos dizer, não, realmente, eu quero fazer parte. E aí, existe uma questão muito importante, que é a porta estreita. Lembra quando Jesus disse, entrar no reino dos céus, a porta é estreita. O que será que ele quis dizer com isso? Que quando nós fazemos escolhas pelas coisas espirituais, pela comunhão com as leis divinas, nós vamos ter as dificuldades de vencer a nossa condição. Nós vamos ter que ir decapando o nosso espírito daquelas viciações dos períodos das nossas encarnações. E fazendo com que aquele homem velho, carregado de toda uma bagagem equivocada, já deixou um homem novo. E a porta é estreita porque ela apresenta dificuldades. Né? É fácil nós mudarmos o nosso comportamento, os nossos vícios de um dia para o outro. Quem é um alcoólatra, por exemplo, consegue dizer, não, a partir de amanhã eu estou curado. Quem é uma pessoa violenta é capaz de dizer, a partir de amanhã eu estou curado. Existe a necessidade do tempo para ir se desprendendo desse processo de iniciação. Mas é necessário a força de vontade. Então, a porta é estreita porque ela não exige sacrifício. Que a gente vá se desprendendo dessas mazelas que ainda nos prendem a condição da materialidade, o apego às coisas da materialidade, o encantamento do mundo, estar no mundo, que parece tão amplo, né, tão feliz. Olha, tem festa todos os dias, tem várias coisas, isso aqui está tudo bem. Mas todo este bem que o mundo apresenta é transitório. Amanhã nós adoecemos. Nós já não podemos participar de todas as festas que o mundo oferece. E aí nós ficamos questionando, mas eu adoeci, e agora o que eu vou fazer? Eu não sou tão feliz, porque eu não consigo participar de todas as festas que o mundo proporciona. E aí nós temos que voltar para dentro de nós mesmos e buscar essa felicidade que existe na relação com a espiritualidade superior. Citando um exemplo, a Madre Teresa de Calcutá tinha uma amiga que era médica na Inglaterra e ela sofreu um acidente. Era uma médica. E ela vivia sobre os títulos que ela tinha como doutora, dedicada à medicina, e ela sofreu um acidente no corpo da frente, ela só conseguia falar. Um dia a Madre Teresa sai daqui e vai visitá-la. E ela diz para a Madre Teresa, por favor, me mate, porque eu não aguento mais essa minha função. A Madre Teresa olhou para ela e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir 30 dias. Durante 30 dias, você vai orar 1 hora por dia. Se daqui a 30 dias, eu vou fazer algo. E a Madre Teresa, então, todos os dias, 30 dias, ia encontrá-la e ela adorava. 30 dias depois, a Madre Teresa perguntou, então. E ela disse, realmente, eu posso aproveitar ainda muita coisa na vida só com a minha capacidade de falar e de pensar.
E ela ali, no leito, fundou um grupo de vibração por todos aqueles que eram tetraplégicos. E foi um número imenso de pessoas que aderiram a esse tratamento. Ela continuou sendo médica, apesar da sua fisiológica. Ela nunca tinha se preocupado com as questões da espiritualidade. Não foi a dor da catologia que a levou a despertar para a espiritualidade e a descobrir uma potencialidade que ela desconhecia. E assim é conosco. Então, a porta para a espiritualidade, para a vida, não com Deus, ela é estreita. Porque nós temos que acreditar nas coisas transitórias que nós não vamos levar. Mas isso não significa que nós vamos deixar de ser felizes. Muito pelo contrário. Nós vamos descobrir uma dimensão de harmonia e de equilíbrio imensurável, capaz de nutrir o nosso espírito e de dizer assim, realmente, apesar dele, nós somos felizes. E, para continuar, vem um alerta da espiritualidade, que para que nós possamos estar dentro deste conjunto escolhidos, não basta apenas nós termos uma religião exterior, nos preocuparmos com dogmas, fazer com que os outros enxerguem como ela é dedicada para chamar a atenção. É necessário que esse processo de nutrição espiritual venha à população e traduza efetivamente o nosso compromisso com Jesus e com Deus. Esse era o alerta que Jesus fazia aos saduceus e aos fariseus. Toda a manifestação que vocês fazem dentro de Deus, eles têm bom. Porque vocês não permitem, vocês não conseguem se comunicar com pessoas, vocês não conseguem respeitar a dor alheia, vocês só experimentam, mas não vivem realmente de acordo com a lei que vocês têm. Então não adianta nós nos ajoelharmos, Senhor, Senhor, se aquilo que nós manifestamos não é o que nós vivenciamos. É necessário força para que nós possamos vivenciar o convite da espiritualidade para realmente ter essa comunhão com a espiritualidade superior, com esse convite que Jesus estava fazendo. Dizendo assim, né? Nós estamos precisando de um grande tempo cheio de ouro, cheio de riqueza. Lembra? De pegar uma barriga sobre uma barriga e entregar a palavra de Deus. E por isso Jesus não se preocupou em erguer templos, não saiu a caminhar depois dos discípulos para pescarem. E às vezes não são as paredes, não é a beleza das paredes, são os olhos, são as ações. E por isso a espiritualidade chama-se a caridade. Dizendo, não importa se nós temos um pé, um corpo, não importa se nós
que José Carlos se mesclou com a política, se mesclou com o poder econômico, se distanciando muito da mentalidade. Mas, como Deus é soberanamente sábio, e Jesus já nos disse, vos enviarei como consolador, ele já diz, bom, então século, encaminha para reavivar o seu ensinamento, o chamando a atenção. E aí, alertando a todos nós espíritos, qual é nós, e aí a gente até definiu, não, nós somos espíritos dentro da casa espírita. Não tá. Nós temos que ser espíritas fora da casa espírita. Porque aqui todos nós nos afinizamos. Né? Quando nós nos encontramos, nós nos abraçamos, que alegria e nos ver. Mas dentro, fora da casa espírita, nós vamos precisar de pessoas que não pensam da mesma forma que nós pensamos, que não agem da mesma forma que nós agimos. E que muitas vezes acham que a doutrina espírita é algum processo religioso meio vinculado. Mas nós temos que continuar sendo espíritos. E nós temos que continuar sendo caridade. Entender que aquele nosso irmão não compreende a vida da mesma forma que nós compreendemos. Então, é no nosso lar, é no nosso trabalho, é no transporte público, é como nós conduzimos o nosso carro no dia a dia, é com o nosso vizinho difícil. Ser espírito, então, é bastante confiável. Aliás, até mais, né? Bastante madrugada a gente trabalha. Nós temos que estar prontos para dar resposta. Esse tipo de nosso compromisso com essa advertência é para todos nós. Essa preocupação da espiritualidade é para dizer, olha, nós vivemos um mundo de expiação e prova que está para seres para mudar de vida. Para ir para um mundo de regeneração. E para o mundo de regeneração, os escolhidos serão aqueles que estão em harmonia com as leis divinas e conseguiram mostrar com o esforço da vivência. Eu não vou lembrar dos localizados sobre a mediunidade de Xavier, ele já sabia que os hebreus foram encontrados em outro planeta. E vieram para essa forma que não conseguiram atingir a maturidade necessária para permanecer fiel. Mas como eles já tinham essa ideia de Deus, eles auxiliaram toda a autoridade nesse distanciamento de Deus. E buscar acreditar na base necessária para a mensagem de Deus. Então, como texto, muito chamado, ou não é uma probabilidade de você. Eu não sei, não. Eu só todos nós, como falei, Deus não me afastaria até que todas as minhas ovelhas estejam reunidas. Então, um dia todos nós seremos escolhidos. Nós temos que contribuir, temos que ser instrumentos ativos desse processo. E que Jesus nos ajude a aproveitar esse processo reencarnatório, como disse o nosso Ademar, no sentido de nos esforçarmos a vivenciar esse trazemos para a nossa vivência cotidiana, entendendo que sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
ele dará